Bom dia a todos. Agradeço o convite para esse relevante painel aqui dentro do Content, que o Celso está moderando aí. É uma pioneirismo da Cético, né, estar presente nesse evento, uma parceria com a BPI TV, que vai refletir no congresso desse ano e a feira Ceti Expo, né? A BPI TV também vai ter painéis por lá. Agradeço também ao Rio Content Market por a gente poder participar deste evento. E eu olho, há 3 anos atrás, o Rio Content Market tinha os participantes eram muito tímidos com projetos multiplataformas, projetos transmídia, né? Naquela época, o foco em transmídia era dentro do Lab Transmídia, né? E hoje, a gente circulando pelo tapete intercontinental aqui em frente à Sala 1, vemos os produtores brasileiros propondo aí para o mundo inteiro projetos transmídia, projetos multiplataformas. Isso deixa a gente muito orgulhoso, né, do nosso país, dos nossos criativos, produtores. E eu vou falar um pouquinho, né, infelizmente vai ser meio rápido, mas esse conteúdo vai ficar disponível online e eu vou ter que contar uma história em fast forward. O grupo Era Transmídia é um grupo de voluntários multidisciplinares, não só da área de cinema, de televisão, mas da área de games, artes. E a gente fundou esse grupo nesse sentido de estudar os projetos multiplataformas, entender como produzir, como investir nesses projetos, como avaliar resultados, né, métricas, muito complexo num projeto multiplataforma, né? E fundamos esse grupo em 2010. A gente está presente de uma maneira bem expressiva no Facebook, com 3 mil membros espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? E em torno de 250 membros que participam das reuniões semanais, dos desenvolvimentos de artigos, avaliando diversos cases do mercado, da TV Globo, da TV Band, da SBT, da Record, TV Cultura, da Gazeta, dos portais, na área de cinema, os blockbusters da indústria cinematográfica americana, mas também das produções na Europa, como por exemplo El Cosmonauta, que é um projeto de grande destaque, na Espanha, Austrália, enfim. E nessa rede de grupos de transmídia espalhados pelo mundo, nós formamos esse grupo aqui no Brasil, com os nossos pilares fincados nos conceitos de alguns especialistas como o Henry Jenks, que foi um dos precursores aí do termo transmídia e storytelling. E a gente explica de uma forma bem simples a diferença entre projetos multimídia, crossmídia e transmídia. A grande vantagem de se trabalhar com projetos transmídia é que há uma certa perda de controle do conteúdo que você está produzindo. Então a mídia principal circula pelas outras mídias e a própria audiência colabora com a narrativa e há uma interatividade maior com o projeto, alterando inclusive os rumos da história, né? Trabalhamos para entender e desenvolver esses projetos no desenvolvimento de um artigo científico que está publicado na revista Gênesis da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, que basicamente a gente fala que todo projeto transmídia precisa ter um conteúdo envolvente, estar disponíveis nas múltiplas plataformas, sabendo utilizar o melhor de cada uma delas. Por exemplo, não fazer copy-paste de Photoshop do site para o game, né? Não utilizar o áudio de um comercial de 30 segundos para tocar isso numa rádio, por exemplo. Desenvolver jingles seria uma alternativa. E aí, para manter o engajamento, o interesse, né, permitir visibilidade, as redes sociais e os aplicativos mobiles permitem hoje de uma forma muito mais simples e mais barata do que quando
na época 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, o Bozo, né, ou a TV. Tinha aquela TV Pau, né, que fazia interatividade do telefone para você jogar um videogame com a televisão. Hoje é muito mais fácil desenvolver esses tipos de ações. E aí, um dos fatores principais em transmídia, que o grupo Era Transmídia praticamente exclui um projeto de ser um projeto transmídia se ele não tiver a participação da audiência na cocriação de conteúdo. E isso acaba viralizando e transversalizando o projeto. E o resultado torna-se um fenômeno, né? Como os casos que a gente tem avaliados no grupo. Eu não vou ficar hoje falando de cases, né? A gente no nosso site tem bastante informação dos cases, né, de cinema e televisão. O foco agora vai ser falar um pouco de custo. E eu queria refletir junto com vocês. Essas informações que nós trouxemos aqui não é nenhuma verdade absoluta, é apenas uma experiência de 3 anos estudando projetos, né? Eventualmente as empresas, as produtoras consultam a gente sobre esses custos, de quanto encarece, por exemplo, uma série de televisão, se ela quiser ter um perfil no Twitter, com narrativa, com roteirista desenvolvendo ali a história, a trama, né, a dramaturgia dentro do Twitter, né? Quanto custa isso, né? Quem vai fazer isso? Se é o ator, se é um social media, ou se é o autor, né? Que são os resuminhos dos 8 artigos, eles estão disponíveis para download no nosso site, no Google, enfim. E para desenvolver esse projeto, a gente fez uma receitinha de bolo bem simples, 6 passos, né? Trabalhar primeiro o roteiro, criar os personagens, definir bem a audiência, escolher as plataformas depois disso, desenvolver um cronograma do projeto, os call to actions, entre todas as mídias, e por final os parceiros, né? Tudo isso vai ser a parte da propriedade intelectual do projeto, que tem hoje formas de registro, inclusive de projetos transmídia, né? A gente está acostumado com registros de roteiro na Biblioteca Nacional, de software no NPI, como registrar todo um projeto cheio de mídias. A gente também tem uma forma de se proteger, né, que nós copiamos no mercado publicitário. Então, um exemplo de um timeline envolvendo tantas mídias, né? Quanto custa isso, né? Você, por exemplo, a última linha seria uma série de TV ou um filme, e ao longo de 12 meses ou 12 semanas, você desenvolve outras ações em outras mídias. Quanto custa isso, né? Se você, por exemplo, você tem um orçamento de R$100 mil para fazer a produção audiovisual, que seria o item de baixo, quanto sairia para fazer os demais? Então a minha reflexão é em cima de 3 tipos de mídias hoje que todos os participantes do Rio Content Market estão muito focados: cinema, TV aberta, e a TV a TV por assinatura e TV na internet, né, ou gratuita ou paga. Só que dentro de cada uma dessas mídias, os dispositivos estão espalhados, cada um com sua característica, né? Dentro dessas mídias, a gente vai aproximar aqui, e esses valores são baseados em estudos de casos, em produções no Brasil e no exterior, né? O Juliano Chiaradi já desenvolveu projetos aí, transmídia, que o grupo avaliou em discussão, avaliou sobre os 8 conceitos, mas no caso dele eu vou desconsiderar aqui, porque para produzir os 5 caos, que é o projeto dele, ele gastou 5 cafés e uma garrafa de vinho, não me lembro a marca, né, Juliano? Né? Isso. Eu não ouvi a marca, mas a gente considera de uma forma mais, assim, teórica, um filme, se você investir entre 5% e 10% do que você gasta com a produção, você consegue ter resultados razoáveis para um projeto transmídia. E assim para séries de televisão, um pouquinho maior esse número, de 20% a 30%, webséries de 30% a 50%. A webséries puxa muito a necessidade de umas ações mais estruturais, porque ela já está dentro da internet, então é um pouco mais difícil do que trabalhar as mídias
uma série de TV, um filme, né, que o público está bem conectado com aquela mídia tradicional. Já na websérie o público é muito rigoroso. E programas diários de televisão, por exemplo, ou novelas. Então, temos um padrão, né? Cinema, TV, rádio, né? Mídia impressa, isso tende sempre a ser um padrão. Isso, por exemplo, a televisão, ginga, interatividade, todas as emissoras têm que seguir um padrão. Nas mídias offline, por exemplo, festas na rua, boneco de posto, um outdoor, existem alguns padrões. Nas novas mídias não existem padrões, né? Ou um padrão, né? Às vezes você tem, por exemplo, videogames com N padrões, cada plataforma com o seu sistema operacional, com o seu SDK, celulares, então temos iOS, Android, então é muito difícil desenvolver novas mídias, é muito mais caro, é muito mais complexo do ponto de vista de conceito, né? E o custo para distribuir novas mídias acaba ficando mais complicado do que você fazer uma transmissão broadcast ou fazer cópias de telecine para um filme. E aí, baseado no MUMP, a gente trouxe algumas mídias exemplo, né? Para você desenvolver um site hoje, você tem custos de R$10.000 a R$100.000, e cada mídias a gente tem alguns custos estimados pelo grupo. Utilizamos uma técnica de 5/50, chegamos à conclusão que no mínimo 5% você deve investir no projeto, um teto máximo de 50%, fazer transmídia não pode custar o dobro, no máximo 50%. E aí tem custos diretos e indiretos, como café, mas no final você vai transformar isso em valores por episódio, né? Por exemplo, um social media recebe um salário por mês, um contrato com uma empresa de social media vai ser mensal, anual. O mundo de produção de visual está acostumado com locação, com diárias, né? Cinegrafista, edição, tempo de edição. Então é complicado você saber quanto custa moderar um perfil do Twitter para um episódio. Você vai ter que contratar durante 3 meses no social media, 2 meses. Então, o grupo somou esse período e dividiu por episódios para ter o seguinte resultado. Por exemplo, um filme de R$4 milhões, investido entre R$200 e R$400 mil, dá para fazer um bom trabalho transmídia, né? Séries de TV, por exemplo, R$70 mil por episódio, investindo de R$14 a R$21 mil por episódio. Webséries, R$10 mil por episódio, por exemplo, investindo de R$3 mil por episódio a R$5 mil, você consegue ter pelo menos uma dessas 3 mídias no projeto, né? Escolhendo pelo menos 3 dessas dentro desse custo. Se você for fazer todas elas, vai sair no preço do teto. Programas diários, né? Meu penúltimo slide, tenho mais 34 segundos, ou estourou 34, né? Mas a gente, além desses custos, né, para nosso destaque, o projeto Transmídia só tem custos, mas tem oportunidades de construir franquias, vender brinquedos, camisetas como Porta dos Fundos, né? E como produtos de cinema já fazem isso, as emissoras de televisão, enfim, trabalhar com licenciamento. Novas receitas, com banner, por exemplo, no aplicativo, né? Mas é muito imaturo esse mercado de receitas em novas mídias, né? Nós vamos criar esse mercado. Investimentos em publicidade aumenta, porque você acaba tendo que agora divulgar não só a televisão ou o cinema, você acaba tendo que divulgar seu livro, seu podcast, seu perfil no Twitter, então acaba aumentando um pouquinho a publicidade. Mas isso fortalece a audiência, você tem uma herança muito maior no projeto do que um projeto que não é transmídia, e traz aprendizado. Para resumir, meu último slide, sempre estar conectado com o autor, o roteirista, ou seja, o jornalista, elaborar a Bíblia Transmídia, que é juntar toda a documentação do projeto para a equipe inteira de todas as mídias saber tudo o que está sendo feito, conhecer as plataformas, né? Unir as equipes de criação, tecnologia e comercial, uma coisa muito difícil hoje nos mercados maiores, das empresas maiores, mas essa barreira tem que ser superada. Conhecer as ferramentas transmídia, publicidade, né? Um produtor tem que conhecer um pouco de publicidade, um pouco de tecnologia. Hoje não dá mais para a gente querer focar na nossa área. O brasileiro, ele já nasceu, né, pelas nossas culturas, de uma forma muito mais fácil de fazer transmídia aqui do que, por exemplo, nos Estados Unidos. O Henry James, o Jeff Gomes, quando veio para o Brasil, nós trouxemos ele se surpreende com a visão dos produtores que estão trabalhando com eles aqui no Brasil para desenvolver projetos transmídia. Abrir canais de comunicação com fãs. O Jeff Gomes, acho que todos conhecem, ele desenvolveu alguns projetos transmídia para o Avatar, Coca-Cola, Homens de Preto, Piratas do Caribe, né?
definir estruturas de políticas de moderação, não só em redes sociais, mas, né, estudar cases, aprender com os erros e acertos, e tudo isso que eu falei é uma grande aventura e inovação, e eu desejo boa sorte a vocês, a todos os projetos Transmídia que vocês forem desenvolver. Obrigado.